Bom dia, convido você aí procurando o seu lugar, tomando o seu assento. A gente vai iniciar esse culto. O conjunto de sinos vai estar tocando para a gente. Enquanto eles tocam, eu convido você a fechar os teus olhos e fazer a sua oração silenciosa, e logo em seguida estaremos juntos adorando e celebrando ao Senhor. Amém, amém, louvado seja o Senhor, né? Você pode colocar em pé, querido. Você trouxe a sua Bíblia com você. Te convido a abrir no Salmo de número 150. Salmo de número 150. Um convite para que todos nós juntos possamos louvar ao Senhor com tudo que temos, com o nosso fôlego, com a nossa vida. Esse salmo nos diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, louve o Senhor com pandeiros e com danças, louve com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louve bem alto com pratos sonoros, todos os seres vivos louvem ao Senhor, aleluia. Na outra versão diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos louvar o Senhor contando a Ele a nossa história, contando o que Ele fez na minha vida e na sua vida, amém? A história de Jesus, o Rei da glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque Ele quis salvar. Ouvindo os
Vitória. Me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus te dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Aleluia! Louvado seja o Senhor, amém? Mais do que tesouros é meu Cristo, meu comércio, amém? Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória, pelo meu coração. Contente vou cantando, com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração
Aleluia! Cantaremos ao Salvador porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Eu queria que só os membros da igreja sentassem, porque nós queremos conhecer os nossos visitantes. Você que está aqui pela primeira, segunda vez, eu digo que depois da quarta, quinta vez já deixou de ser visitante, né? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Quem está perto dá um abraço para você se sentir amado, acarinhado, pois você é muito bem-vindo aqui entre nós. Que o Senhor fale contigo nesta manhã, e você que está pela internet também, cultue conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode sentar. Como Deus é maravilhoso e nós cantamos para Ele, porque quando nós oramos, Ele nos ouve, e ouve muito mais abundantemente além. O Odário Cunha fez uma cirurgia por conta de um AVC hemorrágico, mas louvado seja o Senhor, porque Deus ouviu as orações. Ele está bem e em breve vai estar aqui testemunhando ao Senhor. Eu não sei o que você trouxe no teu coração nesta manhã diante do Senhor, aqueles que estão em casa também, às vezes tão longe, lá na Macedônia, na Itália. Eu não sei como está o seu coração, mas o Senhor conhece. Por isso, vamos nos colocar de joelho e pegue o seu cartãozinho, para você estar entregando ao Senhor as pessoas que você tem colocado diante do Senhor. Nós vamos colocar juntos agora, e também todos que estão nessa caixinha. Quem puder, se ajoelhe comigo na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te bendizemos, ó Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. O Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. Através de Cristo na cruz nós temos a salvação, a certeza da vida eterna. Bendito seja o Senhor, porque tanto de um modo tão grande nos dando a eternidade, como dia após dia, cada segundo, o Senhor se importa conosco, com as nossas necessidades, e por isso tudo nós te bendizemos. Obrigada pelo Odário, Pai. Louvado seja o Senhor, que como Odário, temos muitas pessoas aqui na igreja, outras em casa ainda se restabelecendo, mas louvando ao Senhor, porque o Senhor tem dado respostas maravilhosas. Ó Pai, como vemos na rede de intercessão via internet, quantas coisas o Senhor tem feito. Temos pedidos ali, aqui na caixinha, que quando lemos, Pai, nos parece impossível. Outros estão com os seus cartõezinhos, orando por situações e pessoas que parece que não tem mais solução. Mas obrigada porque podemos chegar diante do altar do Senhor, entregar todos estes impossíveis ao Senhor, porque nada é impossível para o Senhor. Por isso, Pai, toma cada vida, cada situação, cada pedido feito diante de Ti. Talvez, Pai, o coração rasgado de dor, está doendo muito, Senhor, porque estamos sofrendo enquanto passamos pelo vale, pelo deserto. Mas obrigada, Senhor, porque em Ti está o nosso oásis, em Ti está a resposta para todas as coisas, e não importa o tempo que demore, o Senhor vai estar conosco e nos dará vitória completa, porque em Ti somos mais do que vitoriosos. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, a entender o Teu propósito e a entendermos qual é a Tua vitória. Cura, Senhor, os nossos queridos que estão acamados em situações tão difíceis. Ó Pai, mais uma vez eu clamo, Pai, cura Marisa não só no seu físico, mas na sua alma, Pai, nas suas emoções, porque a dor foi tão grande. Obrigada porque as nossas criancinhas saíram do hospital, o Enzo e o Lucas. Bendito seja o Senhor. Quantas coisas boas, como igreja, nós te agradecemos, porque desde ontem às 6 horas da manhã, o abraço da vitória tem sido uma vitória, vitória de comunhão, vitória de envolvimento, vitória de amor. Obrigada, Pai, porque vamos continuar no dia de hoje e continuaremos tendo vitória em Ti. Toma, Senhor, os nossos impossíveis, como o estacionamento, torre de oração, o término desse templo. Senhor, pela fé, nós já Te agradecemos, porque o Senhor nos dará tudo o que precisamos.
Abençoa cada ministério, cada pastor, cada líder de célula. Abençoa a tua igreja, Pai, e que possamos ver os milagres do Senhor acontecendo entre nós, porque confiamos no Deus vivo e poderoso, a quem queremos honrar e cultuar nesta manhã. Por isso aceita, Senhor, o culto que prestamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus, mas o que Ele fará em mim não é o meu próprio poder, mas o seu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja. Já me perguntei o que faria Jesus, e agora viver para Cristo é um desafio e um privilégio que todos nós devemos acolher para termos oportunidade de fazer a nossa parte com os recursos que Deus tem nos dado. Às vezes um simples recurso, como um vapor d'água, por exemplo, faz a gente desdenhar da sua utilidade. Eu estou passando por uma enfermidade pulmonar e o vapor d'água resolveu um problema que eu não acreditei que podia ter sido resolvido com um recurso tão simples. Quando eu obedeci e usei o recurso que Deus pôs à minha disposição, meu estado melhorou, eu mudei o meu estado, e hoje posso estar aqui testemunhando de que a utilização de um simples recurso de Deus pode mudar alguma coisa em nossa vida. Eu tenho tido o privilégio de me reunir com 8 irmãos em célula todas as quintas-feiras. Que investimento foi esse? A minha casa, que Deus me deu num local aprazível e que eu pus à disposição da igreja para congregar os nossos irmãos em célula e assim orarmos, adorarmos a Deus e aprendermos da palavra do Senhor. Num grupo pequeno, mas disposto e confiante. Por outro lado, eu tenho investido meu tempo aos sábados, cuidando de crianças carentes do movimento escoteiro que nós fundamos na congregação de Osternac, no tempo da missionária Maria José. Faz 8 anos que eu vou para lá todos os sábados, buscar a alegria daquelas crianças e levar a minha experiência de vida, a minha dedicação e de mais 4 chefes escoteiros, para que aquelas crianças possam perceber um rumo novo para a vida que Deus lhes deu. Tenho contentamento também em participar do Ministério dos Idosos nesta igreja. Todas as quartas-feiras eu recebo o abraço de pelo menos 60 idosos, o sorriso de todos eles, as esperanças são comuns entre nós. Uma grande alegria nos reúne em oração, em louvor,
em adoração, na busca de um entendimento de que a velhice não é o fim. A velhice pode ser um capítulo exuberante na vida de cada um de nós. Nós temos treinado seriamente abandonar a poltrona, não nos acomodar na poltrona do sossego, mas sair em busca daqueles a quem ainda nós podemos ajudar, nós podemos socorrer, nós podemos orientar, nós podemos favorecer. Essa tem sido a tônica da minha vida, do meu investimento. Nós somos agraciados por Deus com esses desafios, mas nós temos que pensar bem e desafiar outras pessoas, outros irmãos, outros parentes nossos, a realizarem tarefas importantes para a vida deles e para a vida daqueles que estão na sua proximidade. Eu quero contar um desafio que eu lancei na minha célula às quintas-feiras. Eu pedi a cada um que se esforçasse para a gente dar um reforço de orçamento para a construção da igreja. Todos nós já fazemos as nossas ofertas, as nossas contribuições. Mas é preciso andar mais uma milha. Nós não podemos ficar na expectativa de que não alcancemos o objetivo final. Nós precisamos redobrar esforços para atingirmos essa meta. Então eu pedi um recurso simples, pedi R$5 de cada um de nós por reunião. E como nós vamos fazer 36 reuniões esse ano, nós somos 9 a R$5. No fim do ano, nós teremos acrescido o orçamento da construção de R$1.620. Não convém pensar que investimento no reino não dá retorno. Dá sim. Deus é generoso. Deus cuida dos resultados de tudo aquilo que nós fazemos. O cuidado com os escoteiros resultou numa melhoria de qualidade de vida familiar, de relacionamentos entre eles. Quando nós começamos, há 8 anos atrás, era comum as agressões recíprocas. Hoje isso não existe mais. Quando nós começamos, era difícil alguém se dispor a orar na abertura da nossa atividade, como nós fazemos todo sábado. Hoje, a naturalidade com que eles se descobrem, né? Tiram os bonés e oram a Deus, é contagiante, é gratificante. Ao lado disso, foi possível passar a mansidão de Jesus, a obediência de Jesus ao seu Pai, e assim fazer com que eles caminhassem os passos da obediência às regras escoteiras, às leis escoteiras, ao disciplinamento familiar, à organização da sua vida pessoal em casa e no grupo escoteiro. Foi uma melhoria constatável, visível. Todos os chefes hoje estão satisfeitos com esses resultados. Isso é retorno, isso é prova de que vale a pena investir no reino de Deus, porque aqui também se tem o retorno da sua glória, o retorno da sua bênção, o retorno da sua misericórdia, o retorno da sua paz, o retorno da sua proteção e da sua segurança para a vida de cada um de nós. Invista, vale a pena, o retorno é maravilhoso. Bom dia, igreja.
E para concluir, nessa manhã maravilhosa que Deus nos presenteia, eu quero repetir: investir no reino de Deus é muito bom, dá retorno sim, retorno sublime, retorno espiritual. Viver para Cristo é uma inspiração, é viver realmente uma vida inspirada, buscando compartilhar, não só em oração, não só em abraços, não só em lágrimas, mas em esperança. Esperança porque quando nós investimos os nossos recursos, que Deus nos dispõe, que Deus nos deu, Deus nos entregou, nós estamos semeando esperança, como é o caso desse reforço orçamentário que eu pedi, que está aqui hoje, o do mês de abril. Nós vamos entregar hoje a importância de R$160, correspondente à arrecadação nossa do mês de abril. É um recurso simples, mas é um recurso de decisão, de investir no reino de Deus, porque é preciso investir para que o retorno venha e nos reforce na caminhada que nós temos que dar nesse mundo turbulento. Invistam, tenham fé, perseverem, vivamos então todos nós para Cristo nessa jornada. Amém? Amém. Vamos orar pelo irmão Humberto, né? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. E lembre, você também pode fazer a sua parte. Deus quer usar você. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, por este tempo precioso de aprendermos com a vida uns dos outros. E hoje o Senhor trouxe o irmão Humberto para compartilhar da sua vida comigo e com cada pessoa aqui e talvez na internet também. Senhor, nós aprendemos que o Senhor tem colocado coisas nas nossas mãos, recursos, tem dado para a gente dons, habilidades. E Senhor, nós queremos fazer a nossa parte nessa terra e nesta vida, para que o Senhor seja conhecido, para que o Teu reino se expanda, para que o mundo melhore, para que famílias sejam abençoadas. E Senhor, obrigado porque o Senhor usou Teu Filho para falar ao nosso coração. Não nos permita, Pai, acharmos que não temos condições, que não temos respostas, que somos pequenos. Tudo isso é verdade, mas o Senhor é tudo. E o Senhor é tudo em nós. O Senhor é aquele que nos capacitará. Recebe a honra, a glória, o louvor e usa-nos conforme a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deus está fazendo grandes coisas, que coisa linda, né? O dar não é só a gente colocar um recurso financeiro, mas o dar é aquilo que Humberto faz bonito, todo sábado, investindo na vida de crianças do bairro. O dar é não ficar sentado, acomodado na cadeira, é levantar para ser uma bênção nessa terra e ser instrumento do poder de Deus. O dar é a gente saber que tudo que somos e tudo que temos pertence ao Senhor. E então, nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Eu tenho algumas boas notícias para você, porque Deus é bom. Vocês não aprenderam ainda, vamos treinar. Deus é bom. Deus é muito bom. Olha, vocês continuem orando, porque falta isso aqui pequenininho
para a gente trazer aqui uma proposta para uma assembleia aqui no domingo de manhã, com todo mundo junto, para a gente ter a construção do nosso estacionamento feito por uma empresa, não é? Que vai investir quase 15 milhões lá para fazer estacionamento, subsolos, e já tem uma carta de intenção, falta só o contrato para a gente ler, passar pelo jurídico e trazer aqui para os irmãos. Mas a coisa está caminhando muito bem, então continua orando, porque Deus é bom. Olha só. Outra boa notícia, eu falei semana passada para você da televisão, lembra disso? Tivemos uma reunião essa semana com os nossos patrocinadores da CNT e da Bandeirantes, e pedindo a eles para reverterem o investimento do patrocínio para o funcionamento dessa televisão. Claro que existem questões de contrato, a gente tem um contrato com essas emissoras até o mês de agosto, mas a partir do vencimento desse contrato que está assinado, né, eles vão reverter o investimento que fazem nessas duas emissoras para esse novo canal de televisão que a gente vai estar inaugurando aqui, se Deus quiser, dentro de 2 meses, tá? Isso representa 80% do valor necessário para a gente pagar os custos de transmissão fixos, tá? Custos fixos de transmissão. A gente vai ter que levantar essa diferença e vai ter que levantar os recursos até agosto, porque até agosto eu não tenho nada. Então vocês orem, né? Que o milagre já está apontando lá na frente, a gente está orando, né? E tem uma outra despesa grande que a gente vai ter que fazer nesse período, que é uma vez só, não é? Mas é comprar um equipamento que conecta no satélite e que desconecta o satélite para a gente poder transmitir local e poder fazer a transmissão simultânea aqui, ou melhor, ao vivo aqui dos cultos no domingo de manhã e domingo à noite. Esse equipamento custa 120 mil reais, eu não tenho um tostão, então vocês orem, tá? Porque Deus é o dono da prata e do ouro, vai acontecer, e a gente vai orar, Deus vai fazer, eu sei que vai vir de alguma maneira, mas eu quero dizer que eu estou super animado, porque a partir de agosto eu já tenho 80% do que eu preciso para pagar todo mês. Então os outros 20 vai vir e falta esse daí. Então esse daí também o Senhor vai vir. Falta toda a produção, porque tem que ter os equipamentos, etc. Mas seja Deus louvado, a gente já está começando. O negócio é botar o pé na água, depois a gente vai ver o que vai acontecer, né? Tem um convite para você. Quarta-feira, aqui na igreja, o culto de oração vai ser dirigido pelas mulheres, tá? E eu vou pregar na quarta-feira. E o tema é delas para Ele, para o Senhor, e dele para elas. E a gente vai estar aqui a partir das 7h30, o horário do culto é mais cedo, meia hora, 7h30, para esse encontro. Então, todos estão convidados, né? Vai ser dirigido pelas mulheres, para todas as idades, mas você pode trazer o seu marido, pode trazer seu filho, vai ser uma grande bênção aqui. Tenho mais uma última notícia boa para dizer para vocês, e depois a gente vai levantar os nossos dízimos e ofertas. Nós estamos abrindo 3 grupos de casal com Deus. Não tem muita vaga. O que significa 3 grupos de casal com Deus? 15 pessoas. Só isso, tá? Um grupo na segunda-feira, um grupo na terça-feira e um grupo na sexta-feira. O que é casal com Deus? É um curso que é dado para o marido e para a mulher sobre os valores da Bíblia, sobre a vida conjugal, sobre o casamento, tá? Então vai ter um curso que vai funcionar na segunda-feira, começa dia 6 de maio, e o casal facilitador é o José Mário. O outro curso começa na terça-feira, dia 7 de maio, o casal facilitador vai ser o Gleden e a Márcia, e na sexta-feira o casal facilitador, dia 10 de maio, Vanderlei e Meire. E sempre às 8 horas, e você precisa se inscrever para fazer isso. Agora, vou dar uma dica, faz logo, hein? Porque não tem muita vaga, porque esse curso é feito como se fosse uma célula. A gente estuda a palavra de Deus, reflete, compartilha. Então você precisa ligar para 3091-4358 e para poder participar desse curso. O curso dura
12 semanas, tá? E aí a gente abre mais vagas. Então, corre, tá bom? Mas esse é o tempo em que você pode adorar o Senhor. E a gente vai estudar nessa manhã do nosso tema, é sobre essa questão mesmo, sobre ofertas, dízimos, sobre o que Deus ensina sobre a nossa vida financeira. Por isso eu vou reservar para falar um pouquinho mais na medida que a gente estiver pregando e ensinando a palavra de Deus. Mas você que veio preparado hoje para honrar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta alçada, você vai se levantar num ato de louvor, de adoração, de dedicação, de honra ao Senhor, e vai depositar aqui no gasofilaço. Você está vendo uma caixinha bonita que está aqui na frente, diferente? Está vendo? É porque tem uma velha senhora que está fazendo 99 anos e a gente vai dar um presente para ela. Você sabe quem é a velha senhora que faz 99 anos? Não, é você, porque a igreja somos nós. Então fala assim, ó, você, ó, aponta aí para quem está do teu lado. 99 anos, 99, viu? O Tubalcaim também, 99 anos, tá? Porque todos nós somos a igreja, né? E a igreja vai completar, na semana que vem, na outra semana, dia 13 de maio, ele vai completar 99 anos. E tudo que a gente for colocado aqui naquela caixinha vermelha vai ser aplicado no término do nosso tempo, tá certo? E a gente tem lançado, tem um grupo que nos ajuda a pensar, a fazer os trabalhos, e nós temos pensado o seguinte: será que era possível, né? Porque todos nós somos obrigados compulsoriamente a dar um dia do nosso salário para o sindicato. Você sabia disso? Todos nós. Se você é trabalhador, né? Você é obrigado, você nem quer fazer parte, mas você é obrigado a dar um dia do seu salário. Aqui não tem nada obrigado, mas quem sabe você podia dar um dia do seu salário para esse aniversário da igreja e a gente andar rápido com essa obra. Então esse é o desafio, mas sempre é algo do coração, da alma da gente, para o louvor a Deus. Então se você veio preparado, adore ao Senhor junto conosco.
pé, querido. Você pode se colocando em pé? Isso, obrigado. Cante assim. Eu me lanço onde eu encontro o meu refúgio. Louvado seja o Senhor, amém? Quando falamos Jesus, eis-me aqui, é porque o Senhor, Ele merece toda a glória e toda a adoração em todo o tempo. Por isso que Ele é grandioso, por isso que o Senhor é grande. Então continue com o teu coração aberto. Coloque diante do altar do Senhor aquilo que é a tua alma agora em adoração a Ele mesmo, dizendo assim: grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei, grandioso é o Senhor, eterno e imortal, princípio e final, Senhor daqueles céus, Senhor da terra e céus, Deus Pai, Deus Salvador, Deus Consolador, eterno meu Deus, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso
Aleluia. Pode aplaudir porque é para Ele, para o Senhor da glória, aquele que é grandioso e nós adoramos. Você pode se sentar, né? E nós vamos estudar a palavra de Deus juntos aqui. E hoje é um dia especial, né? Uma das ofertas que a gente está recebendo hoje é um trabalho muito bonito de cabeleireiros, né, masculinos e femininos, que vão estar trabalhando hoje à tarde. Você pode fazer o seu cabelo aqui, e tudo que eles arrecadarem vai ser dado para a nossa construção, para essa velha senhora que é você, que está fazendo aniversário, para a gente terminar a construção do templo. Homens, vocês podem cortar o cabelo também, não são só as mulheres não, viu? Então já me disseram que eu preciso cortar o cabelo, eu tenho que dar um jeito aqui, já levei bronca aqui, vamos lá. Gente, nós estamos numa campanha de oração, e nessa campanha de oração a gente tem estudado o que significa viver para Jesus. E nesse objetivo de ler a palavra de Deus, descobrir o que significa viver para Jesus, nós temos aprendido que nós fomos colocados nessa terra como administradores do reino de Deus, e prestaremos contas a Deus da nossa vida. Um dia, todas as pessoas vão aparecer diante de Deus, o justo juiz. Quer você acredite nisso ou não, isso vai acontecer, vai haver um julgamento final, e nós vamos prestar contas, porque Deus é dono de todas as coisas. E nós aprendemos então na primeira semana, que Deus é dono de todas as coisas. Na segunda semana é que a gente também deve cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito, e nós honramos a Deus na medida em que a gente cuida do nosso corpo, como dádiva divina. Depois nós aprendemos que as prioridades da vida precisam ser ordenadas, segundo os valores do reino de Deus, né? O que vem em primeiro lugar na sua vida? Como vem? De que jeito vem? São valores do reino de Deus. A semana passada nós aprendemos como relacionarmos com pessoas, e a gente descobriu que a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas na perspectiva da ótica de Jesus. Como é que Jesus vê as pessoas? Como é que Deus está vendo? O que Ele está querendo? E a gente vai aprender assim a amar os nossos semelhantes. E hoje nós vamos tratar de uma matéria que muitas vezes tem se tornado polêmica. Se vivemos para Jesus, então como devemos lidar com os nossos bens materiais? Como é que funciona isso quando a gente pensa em grana, em dinheiro? Por isso, o meu objetivo hoje é compartilhar com vocês uma série de versículos da Bíblia que nos ensinam o que Deus pensa sobre esse assunto na forma de princípios. Quais são os princípios bíblicos sobre como eu e você devemos lidar com a questão financeira? Como Deus olha para isso? Então, o primeiro princípio que eu queria deixar com você nessa manhã se encontra no Salmo 24, versículo 1, e diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E também 1 Crônicas 29, verso 14, na linguagem de hoje, diz assim: no entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. O primeiro princípio que eu queria deixar com você é que recordar a primeira lição dessa campanha: Deus é dono de tudo. E tudo que você tem, inclusive o ar que você respira, é emprestado. Porque tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo foi feito pelas suas mãos. Nada, absolutamente nada, tem sentido sem a presença dele. Mas se Deus se afastasse da sua criação, como alguns pensam que ele se afastou, não haveria vida em nenhum lugar. Por isso, tudo pertence a ele, inclusive os recursos materiais que temos nas nossas mãos. Por isso, quando a gente traz um dízimo e uma oferta, a gente de fato não está dando nada para Deus, porque tudo já pertencia a ele.
ou quando a gente usa o nosso tempo para abençoar vidas, como a gente aprendeu aqui hoje com o seu Humberto, que vai lá todo sábado cuidar dos meninos lá na Vila Osternac, ele não está dando nada, ele está repartindo o que é de Deus, o talento, a influência, não é? E é uma das maneiras como nós reconhecemos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é Senhor e dono de todas as coisas. O segundo princípio que a Bíblia vai nos ensinar vai aparecer em Deuteronômio capítulo 8. Deus coloca tudo nas nossas mãos, mas pede que reconheçamos o seu senhorio. Tudo está na tua mão, Deus colocou tudo na tua mão, tá? Você está respirando, você está vivendo, você está trabalhando, você está ganhando. Ele não tem um banco separado para ele, está tudo na sua mão, mas ele pede a você que você reconheça que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então olha só o que a Bíblia diz, Deuteronômio 8, a partir do verso 11. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus, e tenham o cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água, mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. E lhes deu para comer um maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. E ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Se vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. O segundo princípio que aprendemos na Escritura é que, apesar de tudo ser dele, e tudo o que temos vir por intermédio dele, ele deseja que entendamos que tudo também é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Não tem nada que não seja para a glória dele, porque você foi criado para ser para a glória de Deus. Assim, a advertência que Moisés fez ao povo quando estavam para entrar na terra prometida era que sempre se lembrassem quem eles eram. Quem era aquele povo? O povo de Deus. E essa é a grande tirada da questão. Por que é tão importante isso? Porque você faz parte da família de Deus, você é povo de Deus, você é filho de Deus, você não está sozinho aqui nessa terra. Então, se você entende o significado disso, você vai viver para a glória de Deus em todos os aspectos da vida. Segunda coisa que esse texto vai deixar claro para a gente: de onde nós saímos, de onde aquele povo havia saído? Da escravidão do Egito. Eles eram escravos. Queridos, isso é um símbolo lindíssimo do que Deus está fazendo em Cristo Jesus na nossa vida. Quem era você? Quem era eu? A Bíblia diz que eu estava perdido nos meus delitos e pecados, escravizado por esses pecados, e mais, seguindo a vida sem esperança,
controlado pelo curso desse mundo que era ditado, e é ditado até hoje, né, pelo príncipe das trevas, sabe? Príncipe das potestades do ar, diz a Bíblia. E aí, Deus, pelo seu muito amor que teve para conosco, nos arrancou do reino das trevas e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz, diz a Bíblia. Se é assim, então você é povo de Deus, e você não pode esquecer isso, e você nunca pode esquecer de onde você veio. Você foi redimido, você foi salvo, você foi resgatado. Por isso a sua vida deve ser para a glória de Deus. Quer voltar lá para a escravidão? Ali a tua vida não era para a glória de Deus? Depois, nesse texto, o Senhor vai falar através de Moisés: quem é que sustentou e sustenta você? O Senhor. Lá no deserto eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles estavam peregrinando pelo deserto, não tinha comida, não tinha água em todo lugar, não tinha água encanada naquele tempo lá no deserto, tinha que achar uma fonte, né? Guardar um pouquinho, e quando não achava a fonte, Moisés batia a vara na rocha, a água brotava dali como sustento. E quando não tinha o que comer, o que acontecia? Todo dia pela manhã caía um negócio que eles não conheciam, chamado maná, o pão de Deus que descia do céu. E Deus estava dizendo: sou eu que sustento vocês. E Ele estava preparando o coração para quando entrassem na terra prometida. Ele disse assim: olha, vocês vão chegar lá, vão morar em casas que vocês não construíram, porque eles iam tomar aquela região, em cidades que vocês não trabalharam, vão trabalhar em fazendas que vocês não prepararam, porque eu estou dando tudo para vocês. Agora, quando entrarem lá e tiverem não só o maná todo dia, porque no dia que eles pisaram naquela terra o maná cessou, lembrem quem sustenta vocês. Lembrem quem sustenta vocês. E aí ele diz assim: e não sejam orgulhosos de imaginar que são vocês, porque eu continuo a abençoar. Se Deus tirar a mão de bênção de sobre a tua vida, querido, você nem respira. Faz assim, ó. Faz. Se Deus tirar a mão de bênção, porque é o sopro da vida que está em você que permite que você respire. É isso que a Bíblia está falando. E ele diz assim: então lembra quem sustenta você. A quarta coisa que ele vai dizer aqui nesse texto: lembra, não é? Quem os salvará de todas as lutas que virão no meio desse caminho, né? É o Deus Todo-Poderoso. Quem vai continuar sustentando sou eu. Por isso não fiquem orgulhosos quando vocês tiverem mais do que um escravo fugitivo no deserto poderia ter, pois tudo é fruto da bondade de Deus. E esse orgulho mesquinho sempre vai ser visto pelo Senhor como uma presunçosa ingratidão que conduz a uma idolatria. Olha que coisa interessante. Por isso, a Bíblia sempre compara a avareza, a dificuldade de repartir os nossos recursos, a dificuldade de investir no reino de Deus com idolatria. Por quê? Porque algo toma o nosso coração. E se o Senhor não for o dono do nosso coração, então entrou alguém como um ídolo na nossa vida. E a idolatria pode ser uma pessoa, pode ser um jogo, pode ser um computador, pode ser a grana, porque tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, a Bíblia chama de idolatria. E assim diz a Bíblia em Colossenses 3, versículos 5 e 6: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E como se fosse uma vacina a esse tipo de sentimento, de você querer não entender que tudo é para a glória de Deus, o culto do Velho Testamento exigia que sempre que alguém fosse orar no templo,
Sempre que alguém fosse cantar louvores no templo, ou simplesmente chegar no templo, ele precisava levar uma oferenda ao Senhor, como um símbolo de que ele reconhecia o senhorio dele sobre a sua vida. E isso está em Êxodo 34, verso 20, a segunda parte, onde diz assim: ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Se você fosse ao culto do Velho Testamento, lá em Jerusalém, lá no templo lá de Salomão, tá? Você, conforme as suas posses, você tinha que levar um presente para Deus. Se você não tinha dinheiro, você armava uma arapuca e pegava um passarinho. É o que está na Bíblia. Aí você pegava o passarinho na mão e levava para dentro do templo e ofertava ao Senhor o passarinho. Porque o princípio mais importante não era se você tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, se você é rico ou pobre. O princípio mais importante é que você reconhecesse que Deus é dono de todas as coisas e que Ele deve ser honrado pela sua vida. Essa era a coisa mais importante que deveria ser trabalhada no coração de cada pessoa que se apresentasse diante de Deus. Terceiro princípio. Esse terceiro princípio vai mexer com as nossas prioridades, vai mexer com a nossa vida como um todo. E o princípio é muito simples. Primeiro para Deus e o melhor. Vamos dizer juntos? Primeiro para Deus e o melhor. Esse é um princípio que percorre toda a Bíblia, não é? Jesus ensinou esse princípio. Ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o princípio é primeiro Deus. Se você não aprender a colocar primeiro Deus na sua vida, em todas as áreas, na área afetiva, emocional, no trato do seu corpo, no casamento, quais são os valores de Deus, como eu honro a Deus na minha casa, e também com os recursos financeiros. Então eu não entendo o que significa honrar Deus, glorificar o nome do Senhor, porque honrar Deus e glorificar o nome do Senhor é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E isso também acontecia na questão financeira. É interessante que uma das maneiras do povo entender isso, tá? Eram as festas que aconteciam no meio do povo, tá? Eram os momentos de liturgia em que o povo celebrava a presença de Deus. E uma dessas festas, um desses momentos de liturgia, era a oferta das primícias, que se encontra em Deuteronômio 26, a partir do verso 1, onde a Bíblia diz assim: Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, e deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. E aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. E então, na presença do Senhor, você fará essa declaração: o meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. E quando chegaram lá eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. E os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. E então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. E Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos.
e com a sua força e com o seu poder. Ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. E depois, coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Eu acho lindo esse texto. Você já pensou? Imagina isso, nós fizemos um momento do ofertório agora, né? Você imaginou aquela multidão chegando, e isso acontecia, cada um vinha com um cestinho, né? Com a primeira parte da colheita. Não era grande quantidade, era a primeira parte da colheita. Eu vi isso na Índia. Eu nunca tinha visto isso numa igreja cristã, eu vi isso na Índia. Eu achei lindo, lindo. Eu fui numa igreja na Índia, ela era toda de telha de zinco, telha de metal, era um forno, aquele sol, aquele negócio assim, mas era toda muito simples, muito humilde. E aí começou a chegar o povo, cada um trazendo uma coisa. E lá eles são uma comunidade agropastoril também, como era o povo de Israel. E aí veio nesse momento do ofertório um senhor trazendo um prato de arroz cru, assim, quase caindo. Ele vinha trazendo assim, com toda a dificuldade para não cair nenhum grãozinho no chão, e colocou em cima da mesa. Aí um trouxe um couve-flor. Eu achei a oferta mais estranha da minha vida. Veio lá e colocou o couve-flor em cima da mesa, tal. E assim foi, alguém trazendo outras verduras, outras coisas. Eu perguntei: o que é isso? Essas são as primícias da terra desse povo. Era aquela ideia, o problema não era a quantidade, o valor, era o princípio. Deus é dono de tudo, e o primeiro na minha vida, eu vou honrar primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Então o princípio de Deus é primeiro Ele. Se a gente não aprender esse princípio, a gente vai perder a graça e a bênção de Deus. Olha que coisa tremenda. Eu ficava bravo quando eu li o Velho Testamento e não entendia esse princípio, especialmente quando Elias vai morar numa casa de uma viúva. Ele está fugindo de Acabe e ele então ele está do lado de um ribeiro, os corvos estão alimentando, depois então os anjos o alimentam, e daí o Senhor diz para ele: Senhor, você vai até Serepta e ali você vai ser hospedado na casa de uma viúva. E ele chega lá, pede a água, a viúva dá água, e ele pede um pão. E aí a viúva diz para ele assim: olha, meu senhor, pão eu não posso dar, porque eu só tenho um pouquinho de farinha, um cavaquinho de madeira para assar essa farinha, e depois disso eu e meu filho vamos morrer porque não tem mais nada. E aí o profeta diz para ela assim: olha, você vai lá, faz um pão primeiro para mim. E eu fiquei bravo. Como primeiro para ele? Que raio de coisa esquisita é essa? Primeiro para ele, negócio esquisito. E aí ele acrescenta: porque a farinha da sua botija, não vai terminar, não é? E o azeite da botija não vai acabar até que o Senhor mande chuva outra vez. E aí aquela senhora creu e foi lá e fez o primeiro pãozinho para ele. E a farinha não acabou e o azeite da botija não acabou. E eu ficava bravo: por que primeiro para ele? Porque dar o primeiro pão para aquele profeta naquele contexto era crer que ela deveria honrar a Deus em primeiro lugar. E toda vez que nós temos a coragem de, pela fé, honrar a Deus em primeiro lugar, Deus derrama a sua fidelidade sobre a nossa vida. Então o princípio é primeiro Deus e o melhor para Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz assim, Números 18, versículos 29 a 32, das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto. Eu acho tremendo como Deus é. Deus é tremendo, né? Ele põe assim: você pode ficar com o resto, mas não dá o resto para mim.
Você tem que aprender a me dar a melhor parte, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado, se antes separarem a melhor parte para o Deus eterno, e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas, antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. Para que eles nunca esquecessem desse valor, o Senhor exigia que não somente a primeira cria dos animais fosse dele, mas que todo primeiro filho homem de cada família fosse dedicado ao Senhor como uma espécie de sacerdote da família, que deveria, depois do pai, manter os valores e princípios da fé em toda a família. E para que ele vivesse, a família dava uma oferta de remissão. O que eu estou querendo dizer? O primeiro fruto da terra dava-se para Deus, a primeira cria do animal dava-se para Deus, e o primeiro filho homem que nascia na casa não pertencia à família, pertencia a Deus. Aí o que acontecia? Ninguém vai entregar o filho lá no templo, vai ter que criar, educar o seu filho, mas ele sabia que não pertencia a ele, pertencia a Deus. Então o que ele fazia? Ele dava uma oferta especial ao Senhor de remissão para ficar com o seu filho, mas esse filho se tornava o sucessor do pai. E se o pai era o sacerdote da família que devia ensinar os valores do reino de Deus na sua casa, mas esse primogênito, na falta do pai, deveria ser aquele que cuidaria de toda a família. Naquele tempo não tinha INSS, né? Quem cuidava dos velhinhos eram os filhos, e esse filho era o responsável para dizer aos irmãos: olha aqui, nós vamos cuidar do papai, vamos cuidar da mamãe, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, porque esses são valores de Deus na nossa vida. Até os nossos filhos não nos pertencem. Primeiro para Deus, e a melhor parte para Ele, tá? Muito bem. A Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho, todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. E esse princípio continua. Você vai encontrar vários textos da Bíblia, eu não tenho tempo de ler agora aqui, mas a primeira farinha que você faz na sua casa, o primeiro azeite que você fabrica, o primeiro pão que você vai fazer, tudo que era primeiro, você consagrava ao Senhor para glorificar o nome do Senhor. Quarto princípio, eu não sei se eu vou conseguir. Quarto princípio, a Bíblia diz assim: não permita que nada nem ninguém seja tesouro maior que o Senhor no seu coração. E aí então Mateus capítulo 6 vai dizer assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que a Bíblia está dizendo é aquilo, toma cuidado. Quem é o dono do teu coração? Porque às vezes a gente está falando: Senhor, Tu és o dono do meu coração, mas na prática Ele não é não. Eu tenho um amigo que diz assim: você quer saber quem é o dono do coração de alguém? Então pede para essa pessoa mostrar duas coisas para você: a agenda, onde ele investe o tempo dele. Aí você vai descobrir quem é o dono do coração dele. E o talão de cheques, onde ele investe a grana dele, e você vai ver quem é o dono do coração. Por quê? Quem domina o nosso coração controla a nossa vida, o nosso tempo, os nossos valores, a nossa perspectiva de vida. Por isso a Bíblia diz assim: toma cuidado para que você não fique preocupado somente em construir tesouros na terra e o seu coração perca os valores celestes na vida. Muito bem, aí o Senhor vai ensinar mais um princípio. E Ele vai colocar como um princípio de vida. Ele vai dizer assim: olha, para que você entenda que eu sou o dono de todas as coisas, que eu sou o Senhor, eu vou colocar uma pedra no meio do caminho de vocês.
Vocês vão ter que passar por essa pedra. Alguns vão tentar pular a pedra, alguns vão tentar dar a volta na pedra, mas essa pedra é um teste para você e não para mim, porque eu já sei quem é o dono do seu coração. Você que não sabe quem é o dono do seu coração. E então ele institui a entrega dos dízimos. Ele já tinha falado que é a primeira parte, mas agora ele vai dizer assim: se você acredita que eu sou o dono de todas as coisas, então eu estou dizendo para você que você vai separar a 10ª parte de tudo quanto você tem, de tudo quanto você ganha, e você vai devolver para mim, porque eu sou o Senhor, o dono. Os outros 90%, que é o resto, você fica com ele. Mas esse aqui eu não abro mão, e não é você que administra, não. Você vai lá e entrega na casa da tesouraria do templo, entrega ali, porque sou eu o dono. Porque às vezes a gente quer fazer uma oferenda, mas quer dizer o que tem que fazer, né? Que nem um cidadão lá no Canadá, que eu fiquei sabendo, que ele doou uma fortuna para uma igreja, não é? Mas deixou em testamento que a fortuna só podia ser usada para tratar dos cavalos velhos e abandonados na rua. Bom, o tempo passou, a igreja tem uma fortuna e não pode mexer em um tostão, não pode ajudar uma criança carente, não pode fazer nada, porque ele colocou tudo isso em cartório, que só pode cuidar de cavalo velho e cavalo velho abandonado na rua. Não tem cavalo velho abandonado na rua no Canadá, porque o cara paga uma multa tremenda se fizer isso, e então o dinheiro fica lá. Já morreu há não sei quantos anos e continua sendo pedra de tropeço, porque não entendeu nada, né? Porque o que significa? Você não é dono, você oferece para servir a Deus. E olha só, o que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo 12, diz assim: no território de uma das tribos, o Deus eterno escolherá lugar onde vai morar e onde o povo vai adorar. E vocês irão lá, e ali oferecerão os sacrifícios, os animais que são queimados no altar, e também apresentarão outros sacrifícios. E para esse lugar trarão a 10ª parte dos animais, das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, as ofertas feitas de livre e espontânea vontade, e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Por isso, aquele que diz que Jesus é o seu Senhor e que vive para Deus e não entrega o seu dízimo, a Bíblia chama de ladrão, Deus chama de ladrão. E que, como consequência, porque você é ladrão, Deus não abençoa a sua vida, ao contrário, Ele impõe uma maldição. E isso significa, né, que você é capaz de ganhar dinheiro, mas verá os seus bens consumidos, como acontece quando uma plantação sofre a invasão de uma praga de gafanhotos. E essa é a ilustração que está aqui no texto. Você está com tudo verdinho e bonitinho, de repente em 5 minutos acabou tudo, e você não entende nada. Malaquias 3 diz assim: o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo, e por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? E eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa, e ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas dos céus, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica, e o Senhor Todo-Poderoso, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Entregar o nosso dízimo ao Senhor é símbolo do nosso temor a Deus. Deuteronômio 14 diz assim: todos os anos juntem a 10ª parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Eterno nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. E ali na presença do Eterno, nosso Deus,
comam aquela 10ª dos cereais, do vinho, do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprenderem a temer a Deus para sempre. E se você é um servo do Senhor, o mínimo que se espera de um servo é fidelidade. E a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 4, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Bom, meu tempo acabou. Hoje à noite eu continuo falando sobre esse assunto, tá? Esse assunto vai falar sobre ofertas e vai falar sobre a bênção que Deus promete para aqueles que são fiéis. Hoje à noite eu quero falar sobre bênção, prosperidade na vida financeira, segundo a palavra de Deus, que não é isso que muita gente está ensinando por aí, mas que tem uma bênção, na palavra tem uma bênção. O que eu queria deixar com você, e que a gente vai celebrar agora, daqui a alguns minutinhos, é a ceia do Senhor. Por que é tão importante a gente entender que Deus é dono de tudo? Por causa disso que vai ser celebrado aqui. Tudo que acontece no nosso relacionamento com Deus é fruto do amor dele por nós. Querido, se um dia você foi salvo e os seus pecados foram perdoados, não foi porque Deus criou a terra, não. E Ele colocou essa terra sob a sua administração. Foi porque Ele fez muito mais do que isso. Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, porque o salário do pecado é a morte. Então Ele morreu por mim. Porque o fruto do nosso pecado é o inferno. Ele desceu ao Hades, esse lugar que a gente chama de inferno, por mim. Porque o inimigo tinha nas suas mãos, Satanás tinha nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele saiu de lá com essas chaves na mão, para que todo aquele que nele crê não pereça. Se Deus me ama a esse ponto, e se o amor dele envolve a minha vida em todos os aspectos, se até quando você é cabeça dura, enrolado, ou quando você cai no pecado, Deus não desiste de você e continua trabalhando na tua vida, será que Ele não é digno de ser honrado com todo o teu ser, com tudo que você tem, com tudo que você é? Essa semana a gente estava orando por uma situação muito difícil. Um querido nosso que está lutando já com a dependência química há vários anos, mas que estava há 1 ano e meio sem usar qualquer substância química, caiu, desapareceu. 3 dias todo mundo procurando e orando. Mas Deus é bom, Ele nos ama, não importa onde a gente esteja. Aí numa noite dessas, Michel estava na casa dele, tocando piano e adorando a Deus, quando o Espírito de Deus falou bem claro para ele: vai buscar esse menino. Ele disse: Senhor, eu vou buscar onde? Se eu soubesse onde ele está, como é que eu vou buscar? E ele continuou tocando e cantando, e o Espírito de Deus falou: vai buscar esse menino. E então ele parou de tocar e foi orar: Senhor, tá bom, Senhor, eu estou sentindo isso, mas como eu vou buscar? Eu não tenho a mínima ideia de onde ele esteja. E aí ele orou e abriu a Bíblia, e a palavra de Deus diz assim: olha, vai, porque eu vou mostrar, eu vou orientar o teu caminho. Então ele falou para a esposa dele: ó, estou saindo, eu vou buscar o menino. Mas como vai buscar o menino? Não, contou tudo para ela.
Entrou no carro e disse: Senhor, agora me mostra. E começou a dirigir para qualquer lugar. E aí sentiu no coração o desejo de ir numa das praças da nossa cidade. Sentiu o desejo de encostar o seu carro e começou a andar na praça, procurando o menino. Mas só olhando. Tinha tanta gente lá. Tanta gente lá. Muitos dependentes químicos. Mas ele não conseguiu achar o menino. Quando de repente ele escuta a voz do menino dizendo: Pastor, o senhor me chamou. Ele olha, é o menino. Ele diz: eu estou procurando você. Ele disse: olha, eu estava no quarto daquele hotel e eu escutei uma voz que parecia a tua chamando o meu nome. E eu desci para ver se era você. Mas ele disse: eu não chamei. Mas o mesmo Deus que falou com você, falou comigo que eu tinha que vir aqui porque eu ia encontrar você. Você vai voltar para casa hoje. E a coisa mais bonita foi essa. Os 3 dias da tua queda não se comparam ao ano e meio que você passou limpo, e Deus vai continuar essa obra na tua vida. Está entendendo? Esse Deus não merece ser o primeiro na nossa vida? Ele não merece ser honrado? Por isso, quando a gente tem dificuldades de ofertar, de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta alçada, é porque o nosso coração está colocado em outro lugar. Porque quando a gente começa a viver na dinâmica do Espírito, queridos, e a gente começa a viver o imponderável de Deus dessa maneira, eu estou lá ligando para isso. O Deus que fala no ouvido do garoto, e que fala no meu ouvido, e que nos coloca no meio do caminho, é aquele que controla a nossa vida. A Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. E a Bíblia diz amém. Por isso, queridos, primeiro o Senhor. Essa é a lição. Lembra da velhinha lá, da viúva? Profeta, eu ficava tão bravo. Primeiro o meu pãozinho. Mas que coisa! É porque a gente dá passos de fé. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Jesus, primeiro Senhor, o primeiro tempo do teu dia, o primeiro recurso do teu salário, a primeira expressão da tua vida é para Deus. Ele é o Senhor. Queria convidar você a celebrar junto conosco esse momento do pão e do vinho, que nos recordam que Jesus morreu e ressuscitou por nós. O pão representa o corpo de Jesus, que foi ferido por nós. Os cravos passaram nas suas mãos, a lança no seu lado, e quando a gente comer o pão, a gente vai estar dizendo: Senhor, eu entendo o que o Senhor fez por mim. O cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. É o sangue de Jesus que impede que o inimigo possa tocar nas nossas vidas. Por causa desse sangue nós fomos lavados, e por causa desse sangue fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E por causa disso, nós adoramos o Senhor. E eu quero convidar você que um dia recebeu Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador, que colocou Jesus em primeiro lugar no teu coração, e que por isso não teve medo de pedir o seu batismo e foi batizado conforme a Bíblia ensina depois da nossa conversão. Então, a participar conosco desse pão e desse vinho. E enquanto nós adoramos, os diáconos vão distribuir. Cada um vai se examinar a si mesmo. Nós não retemos a bandeja de ninguém. Você decide se está preparado ou não. Se não está preparado, lembra, coloca Jesus em primeiro lugar. Esse é o verdadeiro preparo. Jesus, o Senhor da nossa vida.
Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não existe aqui. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Machucada no jardim.
amor. Se você é intolerante a glúten, ali perto da câmara, aqui bem central, tem o pão especial para você. Você pode ali pegar. Queria perguntar se alguém deixou de ser servido do pão e do vinho. Acene com a gente aqui para a gente ver, para os diáconos chegarem até perto de você. Eu creio que bem alto, levanta bem alto se alguém deixou de ser servido. Eu creio que não estou vendo ninguém, é isso? Então todos foram. Tem? Quem é que levantou? Lá atrás, lá atrás. Se alguém puder levar lá para mim, por gentileza. Lá perto da porta de emergência à direita. Isso. Algum diácono pudesse levar ali. Aqui à minha direita. Aqui. Tem mais alguém que deixou de ser servido do pão e do vinho? Aqui, lá no fundo, à minha esquerda, aqui tem alguém nesse corredor central. Continua com a mão levantada para o diácono ver ali. Esse moço de vermelho que levantou a mão, apontou para mim, eu consegui enxergar. Quem é? Isso aí, está lá. Quem não foi servido do pão e do vinho. Alguém mais deixou de ser servido do pão e do vinho? Nós queríamos que você pudesse partilhar conosco desse momento. Nós vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez por nós. Gente, não dá para a gente comparar quem somos com o universo que Deus criou. Eu quando fico olhando esse universo macro, bilhões de galáxias, bilhões de sóis, de estrelas, de planetas. E Deus se importa com um serzinho pequenininho, que é menos que um grãozinho de areia nesse universo, e nos ama dessa maneira que nos ama. Que tolos somos nós quando não colocamos a nossa vida na mão dele, não é verdade? Então agora, a oração de gratidão não vai ser feita aqui no microfone. Você vai fazer essa oração de gratidão do seu jeito. Agora, se por acaso você, à luz de tudo aquilo que você ouviu, descobriu que tem outros tesouros no teu coração, sorrateiros. O Senhor fala numa parábola, Jesus fala que a semente cai em vários tipos de solos diferentes. Alguns estão tão duros, que ela não pode germinar. Uma terra batida, pisada. Então uma ave vem e come a semente. E Jesus disse: olha, a semente é lançada, o coração está duro, e o inimigo vem e leva embora. Querido, se você tem sido uma pedra dura, olha para Jesus, vale a pena. Deixa a semente de Deus frutificar na tua vida. E para isso você precisa quebrar. Se a gente não se quebra, Deus nos ama tanto que Ele passa o arado sobre a nossa vida. E às vezes a gente não entende porque a nossa vida vira uma bagunça. É porque a gente tem sido uma pedra dura. E o arado vem e vai sulcando a terra. Talvez você esteja vivendo esse momento. Pastor, você falou tanta coisa, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Quem sabe hoje não é o tempo da semente de Deus frutificar na tua vida. Porque primeiro é o Senhor na tua vida. A Bíblia fala que essa semente cai no meio das pedras e ela germina rápido, mas como ela não tem raízes, ela seca e morre. Quando vem o sol forte, quando vem a primeira dificuldade, e às vezes nós somos assim, empolgados com Jesus, mas quando vem a primeira luta, a primeira provação, a primeira dificuldade, a gente diz: esse negócio não funciona, e a gente não persevera, e a gente fica morto, porque sem a graça de Deus a gente está vazio. A Bíblia fala de uma outra semente que cai no meio dos espinhos, ela germina, mas nunca dá fruto, porque ela é sufocada pelos espinhos, e tem muito crente assim. Jesus já semeou a palavra, mas você está lá, não deixa a tua vida ser uma bênção,
não tem tempo para servir a Deus, não honra o Senhor com os seus recursos, não honra o Senhor com os seus talentos. Os dons do Espírito estão enterrados na tua vida. E se você olhar, é porque tem um monte de cuidados desse mundo, Jesus disse, que estão sufocando você. Está na hora de tirar isso e dizer: Jesus é o primeiro na minha vida. Mas tem um quarto tipo, que é a boa terra. E a Bíblia diz que essa semente, ela não dá outra semente. Ela dá uma planta que pode produzir outros grãos, outras sementes. Ele diz 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Eu estava estudando, se a gente plantar milho, só uma espiga de milho, se a gente planta um grãozinho, dá uma árvore, vai dar várias espigas, mas uma espiga dá 400 milhos. Que coisa, né? Fala a verdade. Então agora a oração é tua: Jesus, eu quero te colocar em primeiro lugar da minha vida. Ora assim, pede para Ele ser o primeiro, pede para Ele te ensinar a colocá-lo em primeiro em todas as áreas da vida. E depois, quando eu disser amém aqui em voz alta, você vai comer do pão, tá bem? E dizendo: Jesus, estou assumindo um pacto contigo, tu has de ser o primeiro na minha vida. Amém. Comamos. Este cálice representa o sangue de Jesus, e nós vamos beber dele, glorificando o nome do Senhor. E hoje nós vamos orar pela igreja perseguida no mundo. Graças a Deus, por enquanto aqui no Brasil a gente tem essa liberdade que está aqui. Mas tem gente que hoje está sendo assassinada, morta, estuprada, machucada, simplesmente porque crê no nome de Jesus. E eu quero orar especialmente por uma família que nós estamos tentando tirar do Sudão. Eu não posso dizer o nome deles aqui. Eles estão correndo risco de vida. Nós já conseguimos tirar uma família de lá, mas tem uma família de missionários nossos que está lá, não consegue sair. E quando me perguntaram se conseguirem sair, se podia levar para Curitiba, eu não tenho um tostão para sustentá-los, eu não tenho casa, eu não tenho nada, mas eu não vou deixar o meu irmão morrer lá. Falei: pode trazer, nós vamos dar um jeito, vai para a minha casa, vai para a sua casa, a gente vai para qualquer canto. E nessa hora eu queria orar por tantos outros, porque esse eu sei, posso fazer alguma coisa, mas tem tantos outros que eu não sei na terra. Então agora lembra e intercede pela igreja perseguida no mundo agora, porque aqueles irmãos estão pagando um preço que talvez, eu não sei quantos aqui dentro pagariam para dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Ora por ele agora, ora por essa família, ora por outros, ora para Deus preparar a casa, para Deus preparar o sustento deles, para aquelas crianças que vão vir junto com eles, estarem protegidas, sejam cuidados, para aquela mulher não ser estuprada. Estou falando sério, não estou brincando. Para aquele marido, é sério isso que eu estou falando. Ora por isso. E quando a gente disser amém aqui, você vai beber, lembrando tudo quanto Jesus fez por você. Amém. Bebamos, glorificando o nome do Senhor.
Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, a gente vai terminar esse culto adorando a Jesus, Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa vida. Nós vamos adorar de todo o nosso coração. Bem mais do que tudo está o Senhor da nossa vida. Ele é maior do que tudo. E olha, gratidão é expressão de louvor. Agradeça a Deus pela comida que você tem. Agradeça porque você respira. Agradeça porque você está vivo. Agradeça pela tua casa. Porque no pouco ou no muito, Deus está lá com você. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele põe a mão de graça. Adora o Senhor. Bem mais que as forças, poder e rei, Ele é o Senhor. que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio